Graça e paz, irmãos. Gostaria de meditar aqui com os irmãos na palavra do Senhor, João 16 e versículo 33. Tendo-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflição. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, meus amados, a gente vai trazer um estudo aqui, eu juntamente com o pastor João. Amém, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje é segunda-feira, hoje é dia 15 de março do ano 2021. O objetivo desse vídeo é trazer um esclarecimento, porque tem muitos irmãos que estão dizendo que a igreja está passando pelo princípio de dores. Mas será que isso realmente tem base bíblica? Será que realmente é isso que a Bíblia está ensinando? Porque quando nós vemos em Mateus 24, quando Jesus disse tudo isto é princípio de dores, ele não está falando com a igreja, ele está falando com Israel. Ou seja, o princípio de dores são as dores de parto de Israel. Por quê? Porque está começando a grande tribulação e Jesus ele só volta para Israel no final da tribulação. Ou seja, são as dores de parto para o nascimento do Messias. Então, o que a igreja está passando hoje é exatamente esse versículo que a minha esposa acabou de ler. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o que a igreja está passando hoje, a igreja que vai ser arrebatada, ela está passando aflições. Aflições não tem nada a ver com dores de parto. Por uma prova, né, amor? A igreja está passando por uma prova. A igreja está passando por uma prova. O Senhor está permitindo essa prova aí para poder fazer uma limpeza na igreja, porque tem muita gente aí que está brincando de cristão. Tem muitos cristãos aí que estão falando que é cristão, mas está brincando de cristão. É aquele chamado crente que fica com um pé na igreja e outro no mundo aí. Tem muito crente aí bebendo, fazendo coisa errada aí. Então Deus ele está permitindo tudo isso aí para poder manifestar os sinceros. Para poder, ele está purificando uma igreja para ser arrebatada. É uma purificação. Agora, dores de parto não é. Por quê? Porque o texto que fala de dores de parto, ele está falando com Israel. E é pós-arrebatamento, né? É pós-arrebatamento, exatamente. Por quê? Porque nós temos que entender, existe uma regra de hermenêutica, que nós temos que entender o seguinte: para quem está falando. Então, quando você abre em Mateus 24, vamos abrir lá para nós analisar o versículo. Mateus 24, quando você olha Mateus 24, vamos ver aonde que está esse versículo aqui, onde as pessoas fazem a maior confusão, inclusive alguns pré-tribulacionistas também faz essa confusão com Mateus 24. Olha aqui no versículo 8 aqui, ó, mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então o contexto está falando aqui com Israel. Aqui, ó, o capítulo 24 de Mateus, aqui, ó, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximar-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo, ou seja, o templo que foi construído ali pelo rei Herodes. Então Jesus fala assim no versículo 2: não vede tudo isso, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí no versículo 3, os discípulos eles fazem uma pergunta para Jesus. Então Jesus está falando com a Israel. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ser os seus discípulos, em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas. Que coisa? A destruição do templo. Isso cumpriu no ano 70. Então isso aqui é a profecia passada. E que sinal haverá da tua vinda? Vinda é parousia. Então eles estão perguntando para Jesus que sinal seria da vinda de Jesus no Monte das Oliveiras. Não é para o arrebatamento. Os sinais são para a segunda vinda em Jerusalém. O arrebatamento, ele não é precedido de sinais. O arrebatamento, ele é iminente. Qual que é o sinal para o arrebatamento? O sinal para o arrebatamento é a própria nação de Israel. Jesus disse: olhai para a figueira. O único sinal para a igreja é a nação de Israel que brotou em 47, 48. E que sinal haverá da tua vinda, ou seja, da parousia, lá no Monte das Oliveiras, e do fim do mundo. O fim do mundo, ele é somente depois do juízo final. Então, primeiro acontece o arrebatamento da igreja, depois vem a grande tribulação, o anticristo,
Aí a segunda vinda em Jerusalém, o milênio. Depois do milênio vem o juízo final. Então o fim do mundo é depois do juízo final. Então Jesus, ele vai responder a pergunta que foi feita no versículo 3 a partir do versículo 4. Então Jesus, ele responde a pergunta. E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai que ninguém vos engane. Então você tem que pegar agora o versículo 5 e conectar lá no Apocalipse 6, que é onde o anticristo se manifesta. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Ou seja, o anticristo, ele engana Israel, o cavaleiro do cavalo branco. Né? O próprio Jesus falou para os judeus: eu vim em meu nome, vocês não me aceitaram, mas virá outro em seu próprio nome, esse vocês vão aceitar. Então, Mateus 24:5 é exatamente o cavaleiro do cavalo branco. Olha o 6, eu virei de guerra, é o cavaleiro do cavalo vermelho, de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Que fim que Jesus está falando aqui? O fim da igreja na terra? Não. Aqui não está falando com a igreja. Está falando do fim do mundo. Ele está respondendo a pergunta que foi feita no versículo 3. Os discípulos perguntaram para ele. Então, ainda não é o fim. Por que não é o fim? Porque está começando a grande tribulação. Ainda vai passar 7 anos da grande tribulação. Depois vem o milênio, né? Depois que vem o juízo final, e então vem o fim. Então aqui, ó, versículo 7. Levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome. Isso aqui é o cavalo preto do Apocalipse, o terceiro cavalo. Peste é o quarto cavalo do Apocalipse, é a matança. Terremotos. Terremotos aqui é exatamente o 6º selo do Apocalipse capítulo 6, em vários lugares. Aí o versículo 8 ele fala assim: todas essas coisas são o princípio de dores. Então as pessoas colocam a igreja aqui, que a igreja está passando o princípio de dor. Não, meus irmãos, Jesus está falando com Israel. Nós temos que entender o contexto aqui, ó, para quem ele está falando. As dores de parto, elas são pós-arrebatamento, é as dores de parto de Israel. Não tem nada a ver com a igreja. Aqui a igreja já foi arrebatada, né, amor? Então o que a igreja está passando é uma prova, é uma aflição. E os sinais que está acontecendo, isso aí é para a segunda vinda. Os irmãos veem que a iminência do arrebatamento está por um fio. Exatamente. Por quê? Porque se nós estamos vendo sinais da segunda vinda acontecendo diante de nossos olhos, né? A plataforma do anticristo sendo montada diante dos nossos olhos, isso aí nos indica a iminência do arrebatamento da igreja. Porque esse texto de Mateus 24 que nós lemos aqui, isso aqui é pós-arrebatamento. Então esse princípio de dores aqui não é para a igreja, é para Israel, porque é as dores de parto para o nascimento do Messias. Israel vai sofrer demais, meus irmãos. Israel rejeitou Jesus e ainda eles vão sofrer muito até eles reconhecerem Jesus no Monte das Oliveiras. Eles vão sofrer demais, é só os irmãos lerem lá Zacarias 12:10 que vocês vão ver lá o tanto que Israel vai sofrer, porque aqui, quando Jesus disse todas essas coisas são princípios de dores, ele está falando para o judeu: olha, o início da grande tribulação é o princípio de dor de Israel. Agora a igreja, ela está colocada no parêntese entre a rejeição de Israel e a nova aceitação. Ou seja, a igreja está colocada entre as 69 semanas e as 70 semanas de Daniel. Israel rejeitou Jesus, né? Aí Deus colocou a igreja. No momento que aconteceu o arrebatamento da igreja, aí Deus volta a tratar com Israel. Então esse período da igreja é chamado de plenitude dos gentios. Então, meus irmãos, isso aqui nós queríamos trazer esse esclarecimento para os irmãos, eu mais a minha esposa, porque a gente vê muitos irmãos pré-tribulacionistas, dizendo que a igreja está passando pelo princípio de dores. Não é. A igreja, ela não está passando por princípio de dores, ela está passando por aflições. João 16:33, no mundo tereis aflição. Exatamente, Deus está permitindo isso aí para poder a igreja buscar. Nós temos uma igreja hoje relaxada, uma igreja que não ora, uma igreja que não faz culto doméstico, uma igreja que não lê Bíblia, uns crentes que não levam a Bíblia para a igreja, levam a celular, um povo que não busca o Senhor, sabe? Fica o dia inteiro na internet, nas redes sociais, pesquisando no YouTube heresia, alimentando heresia no YouTube e não lê Bíblia. Então a igreja precisa de se voltar para Deus, a igreja tem que buscar a Deus, buscar no jejum, na oração, na meditação na palavra, porque Jesus está voltando, isso aí é fato. Não existe melhora. Não existe melhora por quê? Porque as escrituras têm que se cumprir, meus irmãos.
Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos.